Eu vou ser bem sincero com vocês, eu sempre simpatizei muito com o futebol de Neto, tá? Sempre foi um grande cobrador de faltas na equipe do Corinthians, principalmente. Eu acho que ele foi um bom jogador, né? Começou lá no Guarani, se não me engano, e fez uma carreira grande no Corinthians, tá? Já o Neto apresentador, eu não vou dizer jornalista porque ele não é jornalista, né? Mas ele é apresentador. Já o Neto apresentador da Bandeirantes, a gente já viu que no passado, na época que ele jogava bola, ele era polêmico, mas ele parece que se tornou mais polêmico ainda quando lidera o microfone, né? Muitas vezes falando verdades que tem que ser ditas, porque neste mundo de hipócritas, muitas vezes as pessoas não falam o que pensam para não serem canceladinhos, mas muitas vezes também o Neto falando umas groselinhas, né? Pra gente, digamos assim, ser obrigado a ouvir para quem assiste o programa dele na Bandeirantes. E neste caso envolvendo o esporte e o Lisca e o esporte, Neto falou aí algumas das suas groselinhas, né? Vamos dar uma olhada. Vamos lá agora falar do Lisca, né? Em relação... Quantos treinadores do esporte já mandou embora de uma maneira desleal? Vou citar dois. Nelsinho Batista, que foi campeão da Copa do Brasil, e Eduardo Batista. Quantas vezes os clubes brasileiros mandaram embora treinadores que nós da imprensa, os comentaristas que sabem tudo, né, os inventores do futebol, nossa, como é que pode, né? Aí agora a gente usa o outro lado da moeda. Como é que pode o Lisca? Pode. Sabe por que pode? Porque é assim que é a prostituição no futebol. Então a prostituição no futebol é a seguinte maneira: cumpre o contrato, paga o contrato, não paga o contrato. As maiores dívidas dos clubes são os impostos e clubes que pagam treinadores que nem fazem mais parte, nem estão treinando mais clubes. E todos os clubes têm que pagar esses treinadores. Então, Lisca, muito boa sorte para você no Santos. Parabéns por ter escolhido um grande clube que é o Santos e tenho certeza que você vai dar certo. Se preocupa com esse pessoal aí não. E cada um pensa o que quer e fala o que quer. Porque tem dois filhos da puta na vida. O filho da puta que você já conhece e o filho da puta que você não conhece. Infelizmente, nesse vídeo, pelo menos no meu entender, Neto meio que defendeu a saída de Lisca do esporte, né? Galera, Neto falou aí quantos treinadores o esporte não já demitiu injustamente. Possivelmente vários. Um clube que tem 100 anos de idade, aliás, muito mais de 100 anos, deve ter demitido aí muitos treinadores, assim, injustamente, por algum motivo, né? Porque muitas vezes a galera não gosta do treinador, muitas vezes o treinador realmente tem que sair porque um diretor não gosta, tal, e espera o primeiro tropeço para demitir a pessoa. Isso acontece mesmo, tá? Mas no caso de Nelsinho Batista e Eduardo Batista, eu acho que o Neto meio que deu exagerada. O que acontece é o seguinte, caso o Neto não lembre, Nelsinho Batista chegou no esporte meados de 2007 para 2008, rebaixado pelo Corinthians. O próprio Corinthians, time do Neto, né? Onde o Nelsinho Batista foi no Campeonato Brasileiro rebaixado. Chegou no esporte como treinador rebaixado, porém com um currículo muito bom e levantou a sua carreira no esporte quando foi campeão estadual e principalmente campeão da Copa do Brasil, tá? Já numa outra passagem, não teve assim tanto sucesso, o clube estava meio mal das pernas financeiramente, acabou ficando devendo dinheiro, possivelmente até hoje ainda deve algum dinheiro ao Nelsinho, e vida que segue, tá? Mas no fundo o resultado dele de campo também não foi o melhor, tá bem? Ok. Naquela época, lá atrás, foi o próprio Nelsinho Batista que pediu para sair do esporte, né? Já que 2009 foi um ano que o clube não ia ir tão bem das pernas após ter ganho a Copa do Brasil 2008. Tivemos uma Libertadores excelente também em 2009, mas depois o time não foi indo tão bem e o próprio Nelsinho pediu para pegar o beco, tá bem? Pelo menos essa é a lembrança que eu tenho. Nessa segunda passagem, ok, o esporte financeiramente não tão bom, acabou que não deu certo, o Nelsinho foi embora, o esporte ficou com uma dívida com o Nelsinho, beleza. Mas vale salientar, Neto, que foi o esporte, através do trabalho de Nelsinho, lógico, que levantou a carreira de Nelsinho novamente, porque ele chegou no esporte rebaixado com o teu Corinthians, tá bom? Já o Eduardo Batista, campeão da Copa do Brasil também com o esporte, sendo, naquela época ele era preparador físico, se não me engano, né? Não era nem auxiliar, era preparador físico, mas foi no esporte que Eduardo Batista levantou, ou seja, iniciou a sua carreira, dando um upgrade na carreira, né? Saindo de um salário. Cara, eu posso estar equivocado, mas se não me engano, na época,
Eu acho que como preparador físico, o Eduardo ganhava uns 15 mil reais no Sport. E depois, quando ele passou a ser treinador no lugar de Geninho, se não me engano, ele passou a ganhar uns 40 mil. Eu tenho quase certeza que eu li algo desse tipo na época, alguma matéria de jornal, alguma coisa, tá? Posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que foi isso. Então foi no Sport que ele saiu de um patamar de preparador físico para treinador principal, com um aumento de salário muito substancial, tá bem? E foi no Sport que Eduardo Batista teve os seus primeiros títulos. Ele em 2014 foi campeão estadual e campeão da Copa do Nordeste. Claro, títulos como treinador, porque ele já havia conquistado como preparador físico títulos estaduais e da Copa do Brasil com o pai no próprio Esporte Clube do Recife. Vida que segue. Mas lembre-se também, senhor Neto, foi Eduardo Batista que abandonou o Sport lá no Rio de Janeiro para resolver assinar com o Fluminense. Lá no começo, tá? Lá no começo, foi o próprio Eduardo que decidiu sair do Sport para assinar com o Fluminense. E isso você não lembra, ou não sabe, não é, Neto? Porque só sabe o lado ruim, né? Verdade? O lado do clube você também não viu, né? Já no caso de Lisca, Lisca foi um tremendo canalha com o Sport, fez juras de amor quando chegou ao Sport, demorei 10 anos para chegar aqui, porque sim, era um namoro antigo entre Lisca e Sport, isso era dos dois lados, tanto da torcida do clube como do profissional, existia um namoro antigo, tá? Esse namoro foi concretizado neste ano e Lisca abandonou o Sport. A proposta do Santos era melhor? Era uma proposta melhor? Sim. Mais tempo de contrato? Sim. Financeiramente também? Sim. Ok. Mas a forma como o Lisca deixou o Sport não tá certa. E ainda por cima jogando a culpa na torcida, né? Não tá certa. O Lisca criou um verdadeiro circo na Ilha do Retiro e foi embora, inclusive na coletiva, depois do empate contra o Vila Nova, mentindo, né? Dizendo que não teve aí acordos nenhum, que falou com o Santos, mas não tinha nada, só foi uma sondagem e tal. Conversa fiada, que no outro dia ele já estava rumando para São Paulo, tá, Neto? Então, pô, Neto, você é um cara gente boa, mas você também não tá longe de receber críticas não, tá? Forte abraço para você, viu? Enfim, não esquece de deixar o teu like aqui no vídeo, se inscrever no canal e, pô, que você tenha aí um bom fim de semana, né? Jogo do Sport só na próxima terça-feira, então hoje, sábado, amanhã, domingo, segunda, vamos ver aí se a gente volta com algum vídeo bem interessante para você, torcedor rubro-negro, ou para você, fã de futebol, tá bem? Tchau, galera!